Graça e paz, irmãos. Nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical online, lendo alguns trechos, alguns versículos do Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dos aniversariantes do mês de maio. Queremos agradecer ao Senhor pela vida da nossa irmã Socorro, que é a família no altar do Senhor durante todo este mês. Queremos agradecer ao Senhor, porque mesmo à distância nós podemos estar juntos glorificando e exaltando o seu santo nome. Lembrando que este é o mês da família, que possamos nos reunir em família e agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem realizado em nosso meio. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque Tu tens feito grandes coisas no meio do Teu povo. Nós te rendemos graças, Senhor, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia tem nos assistido em todos os dias da nossa vida. Nós queremos colocar as famílias da Tua igreja em Tuas mãos, as famílias espalhadas na face da terra, Senhor, que Te buscam, que Te louvam, que Tu possas, ó Pai, unir essas famílias em Teu nome, trazendo aqueles, Senhor, que têm se afastado de Ti, para que, Senhor, eles possam juntos Te glorificar. Queremos, ó Pai, agradecer a Ti pela vida de todos os aniversariantes do mês de maio e queremos, Senhor, Te pedir que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida de cada um deles. Queremos também colocar a vida da nossa irmã Socorro em Tuas mãos, mais uma vez, e que a sua família, Senhor, possa ser uma família que Te busca, que guarda, Senhor, as Tuas palavras em seu coração. Ó Pai, fica com a Tua igreja, nos abençoa, nos protege, nos livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ouvir a palavra, a mensagem, ouvir o nosso estudo com o nosso irmão César. Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos à nossa EBD Online, este momento especial de reflexão e aprendizado da Palavra de Deus. Nós vamos hoje concluir a nossa lição de número 13, a última lição da nossa revista, no tópico 4, cujo título é O Sofrimento Esperado. Nós já temos aprendido aqui, ao longo dos nossos encontros, que o sofrimento faz parte da vida cristã. Nós devemos encarar o sofrimento como algo que faz parte da vida do cristão, é algo regular na vida do cristão. O cristão, ele passará por lutas, por adversidades, então ele deve estar pronto para enfrentar estas situações. Como o título do tópico já nos adianta, o sofrimento deve ser esperado pelo cristão. Acompanhe comigo a leitura. O sofrimento é especificado nas Escrituras como parte do chamado de cada cristão. Deve ser esperado e mesmo valorizado por todos os cristãos, sem exceção. Deus não isenta os cristãos dos problemas. Veja a ênfase do autor. O sofrimento é especificado nas Escrituras como parte do chamado de cada cristão, todos os cristãos. Ele deve ser esperado e valorizado por todos os cristãos, sem exceção. Deus não isenta os cristãos dos problemas. Repito, é o que nós temos aprendido aqui ao longo dos nossos encontros. Então o cristão deve esperar pelo sofrimento, ele virá. Alguns passarão por problemas com mais intensidade, outros menor intensidade, mas os cristãos sim passarão por problemas, por situações adversas, e ele deve estar pronto para encarar com alegria. Valorizar o sofrimento.
nós só seremos capazes de valorizar o sofrimento quando entendermos os propósitos de Deus no sofrimento. Certamente não temos acesso à mente e ao pensamento de Deus muitíssimo mais elevado do que o nosso, mas temos acesso, pela palavra de Deus, a alguns propósitos específicos de Deus no sofrimento. Através desse conhecimento, nós poderemos valorizar o sofrimento, entendendo alguns propósitos específicos de Deus no sofrimento. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos entender alguns propósitos específicos de Deus no sofrimento. Continuando a leitura. Ao viverem como vivem, descobrindo seu prazer e dignidade no agradar a Deus e dissociando-se da correria insana na busca de prazer, lucro e poder, estão condenando o mundo, conforme Efésios 5, do 8 ao 14 e Hebreus 11, 7. Então, os crentes vivendo de maneira distinta, dissociando-se das práticas das pessoas do mundo, daqueles que não servem a Jesus, eles estão assim condenando o mundo. O que isso significa? Aqui em Efésios 5, Paulo está escrevendo aos Efésios falando da conduta do que ele chama de os filhos da luz, os servos de Deus, os cristãos, e fazendo uma comparação com as obras infrutíferas dos filhos das trevas, todos aqueles que estão distantes de Deus e não servem, não conhecem ainda o Senhor Jesus. O cristão ele deve viver de maneira distinta, tem um estilo de vida que agrada a Deus. Agindo assim, ele está comunicando com sua maneira de viver que aquela outra maneira de viver não é a melhor maneira, não é uma maneira adequada e que não agrada a Deus. Então, condenar o mundo significa simplesmente reprovar o mundo em sua maneira de viver. O comentarista nos deu aqui Efésios 5, do 8 ao 14. Abra aí, por exemplo, em Efésios 5, vamos ler um versículo aqui dessa passagem. Efésios 5. Efésios 5, o versículo 11. Olha lá o que tem no versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Está neste versículo 11 que o comentarista nos deu aqui, do 8 ao 14. O versículo 11 tem reprovai-as. Então, condenar o mundo significa reprovar o mundo, rejeitar, comunicar com nossa maneira de viver que aquele outro estilo de vida não é o melhor. E essa mesma ideia está presente lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Vamos ler também esse versículo. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, com sua atitude de construir a arca, aparelhar uma arca, entrar nela para salvar sua família, agindo assim, ele estava comunicando para os seus contemporâneos que aquele estilo de vida não era o melhor estilo de vida. Era uma maneira de viver que não agrada a Deus, que não agradava a Deus. Então, condenou o mundo também, Noé. E o resultado disso qual é? O mundo, então, retalia com uma ira anticristã. Aqui, irmãos, é muito interessante essa lista que o autor nos traz. Vários versículos, todos mostrando que há, de fato, uma ojeriza, um sentimento negativo do mundo para conosco. Um sentimento, às vezes, de preconceito, de ira mesmo, como está escrito aqui na revista, perseguição, enfim, uma rejeição do mundo para conosco. Eu quero convidar vocês agora a lerem uma passagem muito interessante que vai nos ajudar a entender o que o comentarista está
nos falando aqui na revista. Efésios capítulo 2. Aqui o autor já nos deu Efésios 5, né, que fala da conduta dos filhos da luz e compara a conduta dos filhos da luz com a conduta dos filhos das trevas. A mesma ideia está presente aqui em Efésios 2. A epígrafe do texto é do pecado para a salvação pela graça. Então há também uma comparação entre a nossa vida pregressa e a nossa vida hoje. Então acompanhe comigo Efésios 2, do 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu quero destacar aqui o versículo 2, irmãos. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, todos aqueles que estão distantes de Cristo, eles vivem debaixo da regência ou da atuação desse espírito. Os comentaristas dizem que é uma referência clara e óbvia a Satanás, ao diabo. Na tradução NTLH, por exemplo, no lugar de espírito que atua, está escrito lá, o espírito que controla os filhos da desobediência. Então, muitas vezes o mundo não entende. De fato, quem não é nascido de novo e não tem o Espírito Santo não consegue discernir assuntos espirituais como esse que estamos tratando hoje. Mas todos aqueles que estão distantes de Jesus, que estão separados da vida de Deus, são escravos do pecado. A Bíblia de Genebra, irmãos, ela também traz uma nota sobre esta passagem e diz o seguinte, que este é um estado de rebelião ativa contra Deus. E essas pessoas vivem debaixo de uma ordem maligna de prisão dada pelo diabo. Ou seja, irmãos, essa retaliação do mundo, em última análise, é do próprio Satanás, que atuando na vida das pessoas, ele quer sempre impedir, atrapalhar a obra de Deus. Ele não quer que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, então luta para afastar cada vez mais as pessoas de Deus. E em situações específicas, com sua instrumentalidade maligna, ele consegue influenciar pessoas a tratarem a nós cristãos de maneira negativa, com ira, com raiva, com preconceito, com desdém, etc. O inimigo das nossas almas, está escrito lá em 2 Coríntios 4:4, ele é o príncipe deste mundo. Ele não é o soberano deste mundo, mas atua neste mundo como um influenciador, sempre para o mal. Em Marcos 8:33 fica muito claro, irmãos. A Bíblia de Genebra até comenta que Satanás influenciou até Pedro, que quis impedir o plano messiânico de Cristo, quis impedir que esse plano fosse levado a cabo. Quando Jesus estava lá falando que seria entregue aos pecadores, que iria sofrer, que iria ser maltratado, crucificado. Aí Pedro disse, não, de maneira nenhuma, mestre, isso não vai acontecer com o Senhor, de maneira alguma. E qual foi a resposta de Jesus? Afasta-te, Satanás, tu não compreendes as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Então essa ira, irmãos, em última análise, é do próprio maligno que tenta nos afastar do caminho do Senhor. Então nós devemos discernir essas coisas espiritualmente. Amém? Continuando, irmãos. Deus não isenta seus filhos de passarem por traumas pessoais e problemas. Veja mais uma vez a ênfase do autor. Perdas e cruzes. Muito pelo contrário. Neste mundo decaído, onde a presença do pecado tem desajustado todas as coisas, Jesus, ele passou por problemas.
uma família que não o compreendia, autoridades civis hostis, amigos que o negaram, e os seus seguidores estão no mesmo barco. Portanto, tensões, desapontamentos, traumas e frustrações de todo tipo nos aguardam, do mesmo modo como já nos acompanham. Então, veja aí a ênfase do autor, né? Bom, continuando ainda. O mundo não vê nenhum valor no sofrimento, mas os cristãos estão em uma posição diferente, pois a Bíblia lhes garante que Deus santifica o seu sofrimento e produz, ao final, um resultado bom. Nossa tarefa é suportar o sofrimento não como se fosse algo prazeroso, mas com o entendimento de que Deus não deixará que ele nos massacre e que o usará sobrenaturalmente para produzir pelo menos 3 bons resultados. Vamos chegando agora aqui ao cerne da nossa lição. Vamos entender que com o sofrimento Deus sobrenaturalmente produzirá pelo menos 3 bons resultados. Bom, mas antes de chegarmos de fato nesses resultados, eu quero comentar aqui o seguinte. Veja que o comentarista diz: nossa tarefa é suportar o sofrimento não como se fosse algo prazeroso. Claro, afinal sofrimento é sofrimento e não é bom, não é prazeroso. Quem tem prazer no sofrimento, na dor, é o masoquista, não é verdade? Que sente prazer. Então, a gente pode ilustrar da seguinte maneira: lá vem o sofrimento. Então, aquele que tem prazer no sofrimento, olha, lá vem o sofrimento, oba, que coisa boa, vou sofrer. Isso é um absurdo. Mas, como o cristão olha para o sofrimento? Lá vem o sofrimento. É algo ruim, mas eu vou encarar com a cabeça erguida e com o espírito alegre, porque eu sei que Deus está comigo e ele tem um propósito no final, um bom resultado. Então, o cristão olha dessa maneira para o sofrimento. E claro, se nós devemos encarar com alegria, Deus não quer uma atitude, um comportamento de morbidez, uma vida mórbida, ou seja, que se apresenta com tristeza, aquele conformismo triste com o sofrimento. Não, mas uma vida alegre de fato. Não um conformismo no sentido negativo da palavra. É sofrimento, eu tenho que encarar o sofrimento mesmo. O que é que eu posso fazer? Sofrimento faz parte da vida cristã. Não é essa atitude. Nosso proceder tem que ser sempre alegre, espírito alegre, entendendo que Deus trará um bom resultado. Vamos ler aqui Romanos 5. No tópico A, o comentarista diz: sofrimento e caráter. Esse é o primeiro resultado. Vamos primeiro ler aqui, depois vamos para Romanos 5. Deus faz com que as nossas feridas sejam um instrumento para a nossa transformação moral, nos assemelhando à imagem do nosso Salvador, conforme Romanos 5, 3 e 4 e Tiago 1, do 2 ao 4. A maneira como isso acontece é explicada em Hebreus 12, do 5 ao 11. Bom, aí aqui, daqui em diante, o autor da revista, ele vai explicar como acontece essa transformação de caráter a partir de Hebreus 12. Então, eu não vou ler essa parte, nem vou ler Hebreus 12. Quero convidar você a ler comigo Romanos 5, que ele citou aqui também, para nós, a partir de Romanos 5, entendermos como Deus trabalha. Amém? Romanos capítulo 5. Vamos lá. Romanos capítulo 5. Versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então veja, com o sofrimento, a tribulação vai trazer perseverança, a perseverança por sua vez, experiência, e a experiência por sua vez, esperança. E continuando, versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o primeiro bom resultado do sofrimento é a transformação de caráter. Nós podemos descansar, irmãos, então, entendendo que, em primeiro lugar,
Essa passagem é tão rica e importante que, na verdade, eu deveria ter lido agora já até o versículo 8, mas não tem problema, eu vou explicando aos poucos e a gente chega no versículo 8 e nós entenderemos os resultados do sofrimento. O primeiro resultado é esse, transformação do caráter. Com o sofrimento, Deus quer transformar nosso caráter, fica claro aqui nos versículos 3 e 4. Em segundo lugar, o Espírito Santo derrama em nosso coração o amor de Deus e testifica que nos ama. Versículo 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, no meio do sofrimento, nós temos a certeza advinda do Espírito Santo que é derramado em nosso coração, a certeza de que Deus nos ama, que o amor de Deus é real. Em Romanos 8, versículos do 15 ao 18, nós temos a mesma ideia lá, na verdade até mais bem explicada. Bom, vejam só. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofreremos, também com ele seremos glorificados. O que é que eu quero destacar aqui? Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há uma concordância muito clara aqui, diante dos nossos olhos, com o versículo que acabamos de ler lá em Romanos 5,5. Na verdade, voltando para lá, Romanos 5,5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos amados por Deus, cuidados por Deus, protegidos por Deus. Então podemos descansar e entender que no meio da luta, Deus está conosco porque Ele nos ama. Não é verdade? E uma outra, terceira razão pela qual nós podemos descansar, podemos e devemos descansar no meio dos problemas, é que a cruz é uma evidência objetiva do seu amor por nós. Se o amor em nosso coração pode ser algo subjetivo, alguém pode dizer que sente, ou outro pode dizer que não sente esse amor, esse testemunho interior. A cruz, então, é uma evidência objetiva. Não é verdade? Romanos capítulo 5, veja, acompanhe comigo do 6 ao 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Versículo 8, que é o ponto alto. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja que maravilhoso. Em primeiro lugar, com o sofrimento Deus quer transformar nosso caráter. Em segundo lugar, no meio do sofrimento temos a certeza de que Deus nos ama, porque Ele derramou seu amor por nós pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações e temos a certeza, porque esse Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos cuidados, amados por Deus. Em terceiro lugar, a cruz é uma evidência objetiva, um fato notório, uma prova notória de que Deus nos ama. Então, mesmo no sofrimento, lembrando desses três fatos, nós podemos ter um novo olhar, um outro olhar para o sofrimento. Não é verdade? Então, esse foi o primeiro bom resultado, sofrimento e caráter. O segundo resultado, aqui no subtópico B, é a glória de Deus. É uma leitura um pouco extensa, não vou ler, mas você precisa ler, deve ler. A ideia aqui é de que o sofrimento produz também a glória de Deus. E essa deve ser a nossa atitude no sofrimento. Louvar a Deus e glorificar a Deus. Um exemplo emblemático bíblico é o de Paulo e Barnabé quando foram presos em Atos, capítulo 16, do 23 ao 25. Eles louvam a Deus na prisão e de maneira miraculosa as cadeias se rompem, eles são soltos ali e todos os prisioneiros também são soltos.
né? Leia todo esse tópico.